Olá, meu nome é Daniel, sou membro do GEAFES e este é o sexto vídeo de uma série que a gente está produzindo sobre manipulação de dados hidrológicos com o Excel. O vídeo de hoje vai ser sobre coleta de dados no HidroWeb e a preparação do banco para o futuro pré-processamento, processamento e visualização dos dados. Para facilitar esse trabalho, para que as pessoas possam eventualmente depois repetir, esta etapa do trabalho eu coloquei aqui em 7 etapas. Então é importante que as pessoas, vocês depois ao tentarem reproduzir isso, parem aqui nessa tela e vejam as etapas. A primeira etapa é bem simples, é entrar no site da Agência Nacional de Águas, e no HidroWeb, mais precisamente, baixar esses arquivos no formato TXT. Depois, com esses arquivos baixados, abrir um arquivo do Excel e criar uma planilha, uma aba, com o nome de cada uma das estações e ir lá colocar os dados. E aí a gente vai fazer já uma limpeza aqui. A terceira etapa é, depois de esses dados serem colados, a gente vai, como eles estão no formato TXT, a gente vai fazer uma separação usando ponto e vírgula. A quarta etapa consiste só em a gente repetir esse processo de baixar e trabalhar esses dados para cada uma das estações. Aqui cabe um esclarecimento importante. Esse método que a gente está propondo, ele comporta a manipulação de diversas estações de chuva simultaneamente. Não precisa fazer isso para uma e depois para outra e depois para outra. A gente já vai criar aqui um sistema que permite a manipulação e depois a visualização e a análise de diversas estações. Qual é o limite possível aqui? O limite possível é o limite do Excel, que comporta, salvo engano, 1.500.000 linhas. Então, se vocês forem trabalhar com algumas centenas de estações, talvez vocês tenham problemas com isso. Aqui, nos trabalhos que a gente faz no laboratório, só uma vez que uma pesquisa ultrapassou esse limite, mas aí eram algumas centenas de estações que a gente estava trabalhando simultaneamente, a gente precisou recorrer a um outro método, mas para a maioria das pesquisas esse método é suficiente. Depois disso, aqui no quinto passo, após as planilhas, as abas estarem salvas, a gente vai fazer uma exclusão, só vai usar alguns dados necessários, já preparando o banco de dados. O sexto passo, a gente vai para cada uma das estações, usando formatação condicional, ver se existem datas repetidas. Já é uma primeira etapa de pré-processamento dos dados. E depois, com as 6 etapas anteriores cumpridas, a gente vai para o último passo, que é que é copiar e colar isso num banco, numa aba chamada banco, onde esses dados estarão unificados. Então, vamos para o Excel e a gente vai no passo a passo. Então, a gente vai seguir o primeiro passo aqui, que é entrar no site HidroWeb e baixar os arquivos no formato TXT. Vamos lá. Bom, aqui a gente já está no site da Agência Nacional de Águas, no HidroWeb, e para a gente conseguir efetuar o download, a gente precisa vir em séries históricas, e aqui se abre a página de busca. Só uma coisa importante, como esse vídeo não é um vídeo, essa série não é sobre o HidroWeb, eu recomendo que aqui no canal o professor Jonas já gravou um vídeo, mas eu recomendo que, além de procurar aqui no canal, as pessoas procurem em outras fontes. Tem diversas formas de se buscar essas estações, pode ser aqui uma forma mais visual e por mapas, ou por séries históricas, que é o que a gente vai fazer. Bom, a gente vai escolher aqui 2 estações de chuva,
pluviométricas e vão ser, deixa eu ver, pode ser Paraíba, vamos pegar do Rio Grande do Norte. Duas que a gente usa de lá, Bom Jesus, pode ser uma delas, vamos consultar. Já apareceu aqui a estação Bom Jesus, aparece o código, e aqui a gente vai baixar o TXT dela, isso é importante. Já baixou, é muito rápido, eu já vou aproveitar e vou baixar outra, que é Campo Redondo. Vamos consultar essa aqui, Campo Redondo, baixar o TXT. Com isso a gente cumpriu a parte 1, que é entrar no site do Hidroweb e baixar os arquivos no formato TXT. Vamos só vir aqui na parte de download, extrair aqui. Eu costumo, para não haver confusão, renomear esses arquivos, porque aí fica um monte de arquivo e depois eu me confundo. Esse aqui é Campo Redondo. E esse aqui, que foi o primeiro, é a estação de Bom Jesus. Bom, aqui a gente tem os arquivos. Vamos abrir Bom Jesus. Vamos ver a disposição desse arquivo. E aqui a gente já pode ir para o passo 2 do roteiro, que eu vou ler, depois vocês voltam lá, abrir um arquivo no Excel, criando uma aba com o nome da primeira estação e colocar os dados. Então vamos fazer isso. Vamos abrir aqui o Excel, arquivo novo, vou deixar ele aqui do lado. Como que a gente faz isso, gente? Basta clicar Ctrl A, tudo vai estar selecionado, a gente está aqui em Bom Jesus, Ctrl C, minimiza, vem no Excel e dá Ctrl V. Opa, desculpa, eu errei aqui. E põe o colar, agora sim. Aqui estão, portanto, os dados da estação Bom Jesus. Vamos salvar aqui, Bom Jesus. E aí, já na dica 2, a gente recomenda lá excluir as linhas de 14 para cima. Basta vir aqui e clicar com o botão do mouse direito, arrastar, clicar com o botão esquerdo aqui e excluir. Pronto. A estação Bom Jesus está pronta. Vamos já abrir aqui a Campo Redondo. Aqui está. E vamos até a nossa pasta. Downloads. Campo Redondo. Ctrl A, Ctrl C. Deixa eu já fechar também essa. E vamos no nosso arquivo do Excel. Esse aqui pode fechar, foi o que eu errei. E aqui, Campo Redondo, colar. Vem aqui e exclui. Com isso a gente termina o nosso passo 2. Aí vamos para o passo 3. Eu vou ler. Após colar, é necessário, ou seja, acabamos de colar os dados, é necessário separar os dados usando ponto e vírgula. Para isso a gente vem em dados, vem aqui na guia dados. Primeiro seleciona aqui a coluna A de Bom Jesus, dados, texto para colunas, deixa delimitado aqui, selecionado, seleciona ponto e vírgula, aperta avançar e aperta concluir. Com isso, os nossos dados de Bom Jesus já estão prontos. Campo Redondo, é só fazer a mesma coisa para outra estação, e aí vocês vão ter que repetir para quantas estações vocês tiverem, ponto e vírgula, voltar, ponto e vírgula, avançar, concluir. Aqui a gente já está com outra estação. Com isso a gente acaba o passo 3. E o passo 4, que eu pedia para repetir o processo para todas as estações. A gente já fez para as duas, Bom Jesus e Campo Redondo. Vamos para o passo 5. Vou lê-lo aqui.
Após as abas estarem salvas, é necessário excluir as colunas que não serão usadas. A gente vai precisar manter estação código, data e os 31 primeiros dias de chuva. Ao final disso, troque o código da estação pelo nome da mesma. Então vamos lá, o código da estação está aqui, a gente vai manter. Deixa eu só centralizar aqui. Essa aqui a gente vai excluir. Vou repetir aqui, Ctrl Z. O nível de consistência a gente pode excluir. Todas essas variáveis até chuva 1 a gente pode excluir. E aqui a gente vai manter de chuva 31 para trás. Então daqui para frente a gente pode vir aqui e efetuar a exclusão. Então ficamos com este banco de dados. Aí vamos repetir o processo para Campo Redondo. Mantém essa primeiro, exclui essa, exclui até aqui. E vem aqui no final, depois de 31, exclui tudo até lá no final. Pronto. Aí, como último passo, como última ação desse passo 5, basta vir aqui, na aba de Bom Jesus, nesse exemplo, né? Vem aqui e digita Bom Jesus. Aí basta dar 2 cliques aqui, que ele já coloca Bom Jesus para todas as linhas. E aqui a mesma coisa, Campo Redondo. Deixa eu só dar 2 cliques aqui. Campo Redondo. Pronto. E aí vamos fazer esse nome aparecer para todas as linhas. Acabamos com isso o passo 5, e aí vamos para o passo 6, que é um dos mais chatinhos aqui. Eu vou ler. Neste momento, usando formatação condicional, a gente vai verificar se existe alguma data repetida. Essa estação, por exemplo, vamos começar por Bom Jesus, ela começa aqui em 1962 e vai até 1º de novembro de 91, ela não está em funcionamento. A de Campo Redondo também parou em 1990 e começou em 73. Então a gente precisa verificar se existe alguma data repetida, porque a gente não pode ter 2 meses aqui do mesmo ano. Como que esses dados estão dispostos? Acho que é importante a gente já entendendo isso. Aqui no Hidroweb você encontra os meses e os anos. Então esta linha corresponde ao mês de abril de 1990. E aqui estão os dias, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o dia 31, que está vazio, porque a gente vai tratar disso no próximo vídeo, porque abril não vai até 31. Aqui é o mês de março, aqui é o mês de fevereiro de 90 e assim sucessivamente. Só que se eu encontrar 2 datas iguais, significa que houve algum problema, e isso é bem comum, quando a gente está trabalhando com muitas bases, é comum a gente encontrar esse tipo de erro. Significa que a gente tem 2 meses para o mesmo ano. Então é necessário que manualmente a gente faça uma verificação. Mas vamos verificar se há alguma data repetida. E esse é um passo bem importante, tá, gente? A gente não pode deixar isso de lado, porque isso compromete toda a análise. Assim, dados que são manipulados errados nessa etapa podem comprometer lá no final toda a análise. Então a gente vem em formatação condicional, já com a coluna B selecionada. Deixa eu ver aqui. Regras de realce nas células, valores duplicados. E aí a gente vai deixar em vermelho se tiver algum duplicado. Vamos rodar até o final, nenhum valor duplicado. Aí vamos ver assim, se aqui fosse 01 do 03 de 1990, o que aconteceria? Ficaria duplicado. Como não tem nenhuma aparição, Campo Redondo, que é a que a gente fez, está certo. Agora vamos fazer a mesma coisa com Bom Jesus. Formatação, regras de realce, valores duplicados em vermelho. Vamos rodar até o final. Tudo certo.
Vamos fazer o mesmo teste aqui, 1/10/1991. E é isso, não temos nenhum mês para o mesmo ano duplicado. Com isso a gente já pode ir para a nossa sétima e última parte desse vídeo. Ela consiste em a gente unificar todas as abas em um único banco, em uma única planilha, né? Nessa etapa a gente vai criar uma planilha chamada banco e colar os dados. Ao fazer isso, a gente vai usar Ctrl Shift e as setas para o lado. Na coluna B, formatar a data e colocar na coluna A. E na coluna A, inserir o nome da estação. Na verdade, isso já foi feito, a gente só precisa inserir, formatar a data. Mas vamos fazer isso com calma. Então. Vamos primeiro criar uma planilha, ou seja, uma aba aqui. Vou trazer ela para cá, chamada banco, que nada mais vai ser do que a unificação dessas duas. Então a gente vai primeiro para Bom Jesus, vamos puxar o cabeçalho no cabo de Bom Jesus, eu vou segurar ao mesmo tempo Ctrl Shift, vou deixar os dois apertados e vou colocar a seta para o lado. Ele varreu esta linha até a última aparição, que é na coluna G, e aí eu venho aqui para baixo. Com isso, eu acabei de selecionar, eu vou até minimizar aqui, todo o banco. Então ele está todo selecionado. Nessa etapa, tomem cuidado para ver se vocês estão varrendo o banco todo e ao perceberem que vocês selecionaram corretamente, basta dar Ctrl C e vir aqui em banco e dar Ctrl V. Pronto. Percebam que a data, como eu colei sem nenhuma formatação, ela está equivocada. Já já a gente arruma. Aí, essa é a nossa estação banco, está tudo certo. Já vou até deixar aqui posicionado, porque é aqui que eu vou colar a próxima, na coluna A. Nesse exemplo que eu estou dando é nesta linha. A gente já colou Bom Jesus, vamos para Campo Redondo. Eu não preciso colar o cabeçalho de novo, a não ser que eu queira e depois apague, mas não faz sentido. Então eu venho em Ctrl Shift, seta para o lado. Ó, aqui precisa ter cuidado. Percebam que eu não copiei até a última. Opa, Ctrl Z. Então, vou vir aqui em cima, como a última está preenchida, Ctrl Shift seta para o lado, com Ctrl Shift segurado, eu vou para baixo, selecionei tudo, dou Ctrl C, venho aqui e dou Ctrl V. Essa linha eu posso apagar, e agora eu já estou com o banco unificado. Só falta, neste momento, a gente vir aqui e pôr formatar células e data. Aí pode deixar esse formato de data mesmo. E aqui, pronto. Essas abas vocês podem apagar ou podem manter. O importante é não confundir. A partir de agora e nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar exclusivamente com essa planilha que a gente acabou de criar, denominada banco. É isso, e no próximo vídeo a gente volta com o próximo passo, que é o do pré-processamento. Um abraço, gente.